misericórdia do Senhor, nós começamos um estudo a respeito do crescimento em Cristo. E me parece que esta é a 9ª mensagem, ou 10ª, a respeito deste tema. A 9ª. As outras 8 mensagens estão disponíveis em nossos canais no YouTube. E eu recomendo, assim, com muita ênfase, irmãos, que essas mensagens, por serem mensagens continuadas, que sejam vistas pelos irmãos. Eu falei para os irmãos no domingo passado que, pela misericórdia do Senhor, desde 1991 é que eu estou pregando como dirigente de uma igreja. E que eu sei que para cada coisa há um tempo determinado pelo Senhor. Mas eu fico com uma dor no meu coração de não ter empreendido uma meditação, um estudo a esse respeito com as centenas de irmãos para os quais eu ministrei nesses 30 e poucos anos. Fico com a dor no meu coração. Mas ao mesmo tempo agradecido ao Senhor pelo privilégio que nós temos de nos debruçarmos diante da palavra de Deus para um estudo tão precioso para o aprimoramento da nossa experiência com o Senhor, para que nós tenhamos um melhor desempenho, para que nós tenhamos um crescimento espiritual, um crescimento em Cristo, um crescimento contínuo, um crescimento equilibrado. Irmãos, hoje eu gostaria de voltar ao mesmo tema que nós começamos na quarta-feira passada, embora no domingo, a mensagem de domingo foi voltada para o mesmo tema, mas esta é a continuação da mensagem de quarta-feira, mas também de domingo, que nós colocamos como título Suplementos para crescer em Cristo. Então hoje é a parte número 2 desta mensagem. O texto que nós vamos ler, primeiramente, está na 2ª carta universal do apóstolo Pedro. 2ª epístola universal do apóstolo Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 1. A preciosa palavra do Senhor nos diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, e vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor.
Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Amém. Ó Senhor, nós estamos enfocados em descobrir os métodos, a fórmula, a maneira como nós, Senhor, podemos crescer em Cristo e atingir a estatura de varão perfeito. Ajuda-nos na compreensão da Tua palavra. Abre, Senhor, a Tua palavra em nosso espírito, em nossa alma, em nosso entendimento, para que possamos ter uma compreensão completa da Tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas, para o nosso presente e para o nosso futuro. E que a Tua palavra, Senhor, venha a promover transformações, de maneira tal que as nossas mentes sejam renovadas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Nós temos entendido, irmãos, que o Espírito Santo e a palavra revelam, primeiro, a necessidade que cada um de nós temos de crescer em Cristo. Um crescimento contínuo, como nós temos aprendido. E em segundo lugar, a palavra nos revela como nós podemos crescer em Cristo. Principalmente, o que nós devemos fazer para crescer em Cristo e igualmente, principalmente, o que nós não devemos fazer para que possamos crescer em Cristo e continuar crescendo até atingir a estatura de varão perfeito. O nosso parâmetro para crescer em Cristo é o modo como o próprio Cristo cresceu. E Lucas escreveu no capítulo 2, versículo 40, a respeito do crescimento do Senhor Jesus, dizendo: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Mais adiante, no mesmo capítulo 2, versículo 52, diz: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Se nós queremos ter um crescimento integral em Cristo, que é um crescimento normal, nós precisamos simplesmente seguir os passos que Cristo deu para crescer. Seguir o modelo, o exemplo, em crescer e se fortalecer em espírito. E a partir do momento que nós tivermos um crescimento em espírito e estabilidade no espírito, nós vamos, meus amados irmãos, ter estabilidade na alma. Glória a Deus. A estabilidade na alma já elimina de cara a tristeza, a depressão, os transtornos, os problemas psicológicos e alguns deles psiquiátricos.
crescimento no espírito, porque existem rotas de comunicação entre o espírito e a alma, e entre a alma e o corpo. É por isso que a pessoa pode ser curada por um milagre, mas pode ser curada pela submissão, pela obediência à palavra. Bendito seja o Senhor. Como tenho falado para os irmãos, ninguém precisa reinventar a roda. Ninguém precisa fazer um estudo, vou fazer aqui uma tese para reinventar a penicilina. Já está inventado. E está revelado aqui, ó. Está revelado na palavra. Como ter saúde no espírito, na alma e no corpo. Desde quando o povo foi sair do deserto, Moisés já falou, está vendo essas doenças que vocês estão vendo, essas mulheres egípcias, tudo aí, problemáticas? Está vendo esses homens aí, todos eles problemáticos? Nenhuma dessas enfermidades haverá no meio de vocês. Depois, muita gente ficou doente, muitos morreram, e nós sabemos por quê. Mas se tivessem ouvido a palavra de Moisés, não apenas teriam sido saudáveis, mas teriam entrado na terra prometida. E iam morar em cidades que eles não construíram, iam passear em jardins que eles não cultivaram, iam se deliciar de frutas em pomares que eles não plantaram. Mas faltou um pouco de cabeça, irmãos, para aquele povo, que a gente pode até dar uma certa razão, vamos ser razoáveis. Eles não tinham nem a Torá. Nós que temos Pentateuco, profetas maiores, profetas menores, evangelhos, epístolas, revelações, Espírito Santo aqui na terra, já é difícil. Não pode pisar muito na cabeça daquele povo que morreu no deserto, não. A gente tem que ser assim um pouco condescendente com eles. Porém, o projeto de Deus era que eles sairiam do Egito e não ficariam doentes durante a caminhada, não ficariam doentes durante o tempo que eles estivessem na terra prometida. Eles iam morrer tudo velhinho, mas sem demência senil. Sem essas outras enfermidades da mente, do tipo Alzheimer, Parkinson, eles não iam ter esses problemas. Então, meus irmãos, ninguém precisa reinventar nada, está tudo aqui na Bíblia. E é do tipo daquela oração que Jesus fez: Pai, graças te dou, porque essas coisas estão encobertas para os grandes, para os estudados, para os bacharéis, para os doutores, para os especialistas, mas está revelada para o pequenino. Ah, mas não sabe ler nem escrever. Mas está revelado para ele. Aleluia. Glória a Deus. Desculpe que eu falo muito na minha casa, mas minha casa tinha uma Bíblia em cima da prateleira,
prateleira era um negócio de madeira que colocava os pratos, panelas e tal. E a Bíblia estava lá em cima também. E ninguém sabia ler nem escrever na minha casa. Mas quando chegava uma pessoa, fosse crente, não crente, alguém que soubesse ler, minha mãe e meu pai, dá para você ler um texto aí na Bíblia para nós? Oh, glória a Deus! Não precisa ser sábio, entendido, ter feito faculdade, ser um doutor, um pós-doutor para receber a revelação. Para receber a revelação, precisa apenas buscar a revelação. E todo aquele que busca, recebe, encontra, acha. Não tem excluídos da revelação. Não estou falando que a pessoa não precisa aprender a ler, escrever. Não estou falando que a pessoa não pode estudar línguas, teologia, filosofia e etc. Obviamente isso é bom, mas está tudo aberto para todos. Então, em Cristo, nós temos este modelo, irmãos, testado, aprovado para um crescimento integral, crescimento completo, um crescimento perfeito. E isso daí tem que ser um modelo que passe a ser uma rotina da vida do crente. Não é nenhuma excepcionalidade, é uma rotina. E a igreja, ela forma esse ambiente onde o crente vem e cresce. Da mesma maneira que eu tenho falado para os irmãos, se Deus não falar com você nessa igreja, não fica aqui não. Procura outra onde Deus fale. Idem para. Se você não estiver tendo crescimento nessa igreja, procura outra. Onde o crescimento seja visível. Por você mesmo, mas também pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu patrão, pelo seu empregado, pelo seu vizinho, pelo seu cachorro. Todos têm que perceber que nós estamos crescendo. As pessoas têm que perguntar: ué, hoje você está diferente? O que aconteceu com você que você está ficando diferente? Tem que haver crescimento. Eu falei o cachorro porque cachorro é um bicho inteligente. O cara que chuta cachorro, ele chega em casa, o cachorro corre dele. Às vezes o cachorro gosta do filho, da esposa, mas chega, o homem chega cansado do trabalho, o cachorro vai se esconder. Aí, até o cachorro vai notar, ué, houve diferença, agora ele está cuidando de mim. Usar a expressão bíblica, o cachorro vai falar, ele está velando pela minha vida, ele está me dando comida, está dando água, ele está me acariciando, ele está me defendendo. O justo vela pela vida dos seus animais. Amém? Bendito seja o Senhor. Crescimento. E é na igreja que nós aprendemos. Efésios capítulo 4, versículo 11, diz que Ele mesmo, o Senhor Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o desejo dele. Ele deu isso porque ele queria o aperfeiçoamento dos santos, para que esses apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres e doutores trabalhassem no aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos os santos, não ficaria um santo fora, até que todos os santos cheguemos à unidade da fé, todos juntos. Cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus e a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Uma outra tradução diz até que todos
cheguemos à maturidade. Amém, irmãos? Agora o título dessa pregação é Suplementos para crescer em Cristo. É suplementos alimentares, ou pode ser também suplementos vitamínicos, suplementos para crescer em Cristo. Porque um atleta, quando ele deseja ter um melhor desempenho, ou quando ele deseja ganhar peso, ou perder peso, ou quando ele precisa aumentar a sua velocidade, ou aumentar a sua resistência, esse atleta, ele precisa primeiro se alimentar de uma alimentação correta, balanceada, uma alimentação saudável. Uma alimentação balanceada é uma alimentação que entrega para o corpo todos os tipos de nutrientes que o corpo precisa para se manter ativo e saudável. Agora, meus amados irmãos, às vezes, em razão da deficiência da alimentação, tanto da qualidade como também da quantidade, o atleta precisa complementar a sua alimentação com suplementos vitamínicos ou suplementos alimentares para suprir a carência de determinadas vitaminas e minerais que não são encontrados naquela alimentação. Além do atleta precisar beber 2 litros de água por dia, dormir no mínimo 8 horas de sono por dia, não se envolver em problemas que causam estresse, tanto físico como mental, eis a razão porque antes de uma competição, os atletas ficam concentrados, não é isso? Você que foi jogador profissional, assim como também, irmãos, na fase do crescimento físico da criança e do adolescente, a carência nutricional, e às vezes não é porque a pessoa não está comendo regularmente. Nós somos informados, por exemplo, de que o solo brasileiro é pobre em magnésio. Então, existem nutrientes que não tem nos grãos que nós comemos, porque o nosso solo não tem esses nutrientes para colocá-lo no alimento que é produzido nesse solo. Então, na fase do crescimento da criança, do adolescente, a carência nutricional é aumentada. É por isso que adolescente come bastante, né? Está em fase de crescimento. E as mães falam, come mais que você está em fase de crescimento. É uma coisa que nós, os obreiros, temos que chegar para os irmãos e falar, irmão, come mais a palavra, porque você está em fase de crescimento. Amém, irmãos? Come mais, porque você está em fase de crescimento. Porém, meus amados irmãos, às vezes é preciso, além do alimento, um aporte de suplemento, porque o organismo está consumindo muito. Eu falei para os irmãos que quando eu era criança, naquela época, a gente tomava
biotônico Fontoura. Agora não, agora... Depois eu fiquei sabendo que ainda tem biotônico Fontoura. Mas as mães, mesmo as mães mais simples, dava biotônico Fontoura. Além de remédio para verme, né? Porque hoje a gente não vê. Mas quando eu era criança, tinha uns meninos irmãos que ficavam com a barrigona bem grande assim. Verme. Em casa não tinha esse problema, porque umas 2 vezes por ano, minha mãe dava purgante de óleo de rícino, que é um óleo feito com óleo de mamona. O óleo mal chegava na boca, você já tinha que correr. Também não ficava nada, irmãos. E biotônico Fontoura para a criança crescer, porque naquela fase o corpo exige muito para crescimento. Então, irmãos, para desenvolver, para que a criança pudesse ter um desenvolvimento físico na sua plenitude, dava biotônico Fontoura. Quando era pequenininho, dava... no momento que os dentes iam nascer, dava um medicamento que chamava calcigenol, para os dentes nascerem com dentes bonitos e tal. Hoje isso evidentemente já é tudo de uma outra forma. Mas dentro daquela simplicidade de tantos anos passados, irmãos, as crianças iam, não tinha, demorava para ter cárie dentária, porque naquela simplicidade as crianças tomavam cálcio para os dentes, os mais pobres tomavam esses suplementos para que pudessem ter um desenvolvimento melhor. Então, irmãos, do ponto de vista espiritual, é necessário complementar a alimentação costumeira, corriqueira, ordinária. É necessário suplementar essa alimentação com suplementos alimentares. Suplementos alimentares. Se nós queremos sair de onde nós estamos e ir para onde nós queremos chegar, para onde nós sentimos que Deus está nos apontando para ir, é preciso fazer coisas diferentes. É preciso mudar hábitos, comportamentos, padrões, e tudo quanto for prejudicial ao nosso crescimento espiritual, é preciso ser eliminado. Uma das coisas muito importantes, irmãos, é mudar o vocabulário. Porque muitas palavras que estão no nosso vocabulário, e não são palavras assim censuradas pela sociedade, censuradas por nossa família, são palavras incompatíveis com as palavras produzidas pelo Espírito Santo. E Tiago diz que da mesma boca, capítulo 3, versículo 10, da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Não. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona ou uma videira produzir figos da mesma forma? Uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então, da mesma boca não pode sair um palavrão.
e saíram glória a Deus. Pode até sair, mas um anula o outro. É como se não tivesse falado nada. E Deus uma vez falou: parem com isso. Eu não quero que esse povo que fala palavrão cantem para mim. Eu não quero que eles orem. Eu não quero que eles façam jejuns. Ai, 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 ai. E é preciso também se alimentar corretamente com a palavra de Deus. Seja o leite racional, tem que ser o leite bom, não falsificado. Mesmo os novos convertidos, o apóstolo São Paulo falou: você é novo convertido, mas você tem obrigação de procurar o leite racional não falsificado. Ah, mas eu não sei nada. Não, você tem que arrumar um jeito de saber diferenciar o leite racional falsificado do leite chamado racional, mas falsificado. O alimento sólido e praticar hábitos saudáveis, hábitos propositivos para o nosso crescimento em Cristo. E também, irmãos, consumir suplementos alimentares para crescer em Cristo. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 15, ele diz que nós crescemos naquele que é a cabeça, Cristo. E no versículo seguinte, Efésios 4:16, ele diz: do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, irmãos, nós crescemos individualmente, mas crescemos também como igreja, como um corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas. A igreja que está abraçada entre si. A igreja cujos membros estão de mão dadas. Cujo ministério está de mãos dadas. Cujos corações estão unidos. O apóstolo denomina esse estado de a justa operação de cada parte. E ele diz que essa justa operação de cada parte, esse funcionamento ajustado de cada parte, ele por si só, ele faz o aumento do corpo. Ele faz o crescimento do corpo. Bendito seja o Senhor. Que nós tenhamos, irmãos, essa disposição de nos sujeitarmos a Cristo como cabeça e de nós trabalharmos pela justa operação do corpo dentro de um sentimento de equilíbrio, de harmonia, de respeito, de carinho, valorizando, considerando cada um superior a si mesmo e o consequente equilíbrio daqueles que porventura tenham uma personalidade que os leve a gostar de estar em evidência. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 6, versículo 3, ele diz: se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, por óbvio, engana-se a si mesmo. Então cada um examine os seus próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Porque quando a pessoa vai se comparar com outro, ou ela vai achar que o outro é superior a ela, ou ela vai se achar superior ao outro.
Então o apóstolo Paulo está falando, olha só para você mesmo. Não fica comparando você com o outro. Amém, irmãos? Está tudo aqui, irmãos. Também o mesmo apóstolo Paulo diz, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Essas pessoas que gostam de estar em evidência, essas pessoas que gostam de recitar um versículo que não é da Bíblia, eu não sei de onde veio, mas tem muita gente que eu já vi recitando muito esse versículo. Quem não é visto, não é lembrado. Não. Isso daí não é do Espírito Santo, não. Ninguém precisa ser visto para ser revelado pelo Espírito Santo. A pessoa pode estar lá de trás do deserto, pastoreando as ovelhas de Jetro, o seu sogro. Que Deus vai lá atrás dele, em busca dele, para que ele se torne um ícone na terra. Quem não é visto não é lembrado. Isso é coisa do diabo. Isso é coisa do diabo. E vamos tirar esses provérbios do diabo dos nossos corações e das nossas mentes. Essas pessoas, olha, alguém tem que me ver para que eu seja lembrado. Precisa cair na realidade, porque não é assim que funciona no corpo de Cristo. Pode funcionar segundo a carne, mas não vai funcionar segundo o Espírito. E essas pessoas, irmãos, elas desequilibram a vontade de Deus para o crescimento saudável e frutífero do corpo que é a igreja do Senhor. Então, há pessoas que por terem determinados comportamentos, elas desequilibram o crescimento do corpo de Cristo, porque elas não estão funcionando como juntas e ligações, que pelo seu sincronismo, pelo seu perfeito funcionamento, elas fazem o crescimento do corpo de Cristo. Eu fiquei com uma pergunta: será que eu estou do lado dos que desequilibram o crescimento do corpo? Ou eu estou do lado dos que ajudam o crescimento do corpo? Agora, irmãos, o texto que nós lemos, o apóstolo, ele nos aponta os suplementos que nós vamos acrescentar à nossa fé. Eu acredito que não é algo tão fácil, mas é possível. Porque o apóstolo Pedro, segunda carta, capítulo 1, versículo 5, nós já lemos. Ele começa nos dizendo que isso não acontece sem muito esforço. Então ele diz: empenhem-se para acrescentar a sua fé. Ele está dizendo que é preciso um esforço extraordinário da nossa parte. Ele está dizendo que nós temos que romper limitações. Ele está dizendo que nós temos que fazer mais do que fizemos até hoje. Ele está dizendo que nós precisamos fazer mais do que podemos. Ele está dizendo que nós precisamos quebrar os nossos próprios recordes. Por isso mesmo, empenhem-se
para acrescentar à sua fé a virtude. Ele já parte do princípio que nós temos fé. E temos. Pode ser uma pequena fé, mas todo crente tem fé. Ah, é pouca fé. Tá bom, é pouca fé, mas é fé. É melhor ter pouca fé do que nenhuma fé. Se os discípulos de Jesus tinham pouca fé e chegaram onde chegaram, por que que eu, com pouca fé, não posso chegar onde o Senhor projetou? Então, ele diz, para acrescentar a essa fé, seja uma fé grande ou uma fé pequena, a virtude. E a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, a temperança, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Nós podemos listar essas qualidades, que são 7. A virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Eu creio que todas as vezes que nós vamos na igreja, o Espírito Santo fala, você quer uma pílula? Você quer uma dessas pílulas? Você quer um desses complexos alimentares? Para ser acrescido a sua fé, qual é a que você quer hoje? Ah, hoje eu quero a virtude. Não, hoje eu quero o conhecimento. Não, hoje eu quero a piedade. Então, pela importância, pela necessidade, o apóstolo diz, você já tem fé, mas você precisa fazer um acréscimo à sua fé. A sua fé tem que ser acrescida por essas 7 qualidades. Porque o apóstolo, no versículo 1, ele diz, eu estou escrevendo para aqueles que alcançaram fé igualmente em Jesus Cristo. Pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele estava escrevendo para pessoas que já tinham alcançado fé igualmente. Mas ele está dizendo, por isso mesmo, em razão de você já ter alcançado fé, faça um esforço, batalhe, empregue toda a sua energia, empregue todo o seu conhecimento, invista, coma por isso, beba por isso, durma por isso, se apaixone por isso, morra por isso, para acrescentar à sua fé a virtude. Sendo assim, irmãos, é preciso nós partirmos para cima com tudo o que nós pudermos, para que a nossa fé seja acrescentada a virtude. Empregar toda a diligência para acrescer a nossa fé essas qualidades mencionadas na palavra. E ele diz, se isso acontecer, vocês não serão infrutíferos, vocês serão produtivos. E depois ele piora um pouco, porque no versículo 9, 2 Pedro capítulo 1, versículo 9, ele diz, aquele em que essas coisas não são encontradas, ou ele é cego, ou ele é míope. Ele só vê o que está perto. E tem um outro efeito psicológico, porque ele se esquece da purificação dos seus antigos pecados. Ele se esquece de onde ele veio,
o que Deus fez por ele, como ele foi amado pela igreja, como ele foi curado pela igreja, ele se esquece da purificação dos seus antigos pecados. Que coisa tremenda, irmãos. Além de problema de cegueira ou de baixa visão, porque ele só vê o que é perto, isso ainda produz um efeito psicológico, porque ele se esquece de onde ele veio, ele se esquece da purificação dos seus antigos pecados. Ele tem a impressão de que ele sempre foi um santinho, de que ele já nasceu santo, cresceu santo, virou santo, veio para a igreja, ele já era santo e continua santo. Ele se esquece da purificação dos seus antigos pecados. Irmãos, agora, eu gostei muito de uma tradução desse versículo na Bíblia, a Mensagem, 2 Pedro capítulo 1, versículo 8, que é uma paráfrase, segundo alguns, da Bíblia, que diz assim: com essas qualidades ativas e aperfeiçoadas em sua vida, a grama não vai crescer debaixo dos seus pés, nem um dia passará sem sua recompensa, enquanto vocês amadurecem na experiência com o Senhor Jesus Cristo. Sem essas qualidades, vocês não poderão distinguir o que é certo e esquecerão de sua vida, que sua vida pecaminosa foi totalmente cancelada. Então, o texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10, na mesma tradução, a Mensagem, diz assim: então, amigos, confirmem o chamado de Deus a vocês, que foi escolha dele. Não abram mão disso, façam isso agora e terão vida sobre um terreno firme, com ruas pavimentadas e o caminho aberto até o reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos então aos suplementos alimentares. Alguém gosta de tomar vitamina aqui? É bom tomar vitamina. Eu sempre tomo vitamina. Porque às vezes a alimentação, ela é fraca em determinados nutrientes, e a gente vai lá, complementa com um suplemento alimentar ou vitamínico. Vamos então aos suplementos. O apóstolo, ele apresenta uma escada de crescimento para o crente. E ele recomenda que à fé sejam acrescentados 7 suplementos para o nosso fortalecimento espiritual, visando subir essa escada de crescimento espiritual. O primeiro suplemento que deve ser acrescido à fé para proporcionar crescimento é a virtude. Você tem que, à sua fé, acrescentar a virtude. E o que é virtude? Virtude, irmãos, é uma disposição mental estabilizada, estável, para praticar o bem. É uma disposição mental para ver as coisas pelo lado positivo. Como fez Paulo. O povo não foi visitá-lo, o povo não levou oferta para ele. E quando ele escreve, ele diz: eu sei que vocês queriam vir, mas não puderam. Uma disposição para ver as coisas pelo lado positivo. E não é apenas, irmãos, uma aptidão para praticar o bem. É uma verdadeira
obsessão. É ser uma pessoa louca para praticar o bem. Não é apenas não fazer o mal. Porque não fazer o mal não acrescenta nenhuma virtude à fé. Não fiz o mal, quanto isso vai acrescer a minha fé? Zero. Porque a virtude, ela não é passiva. A virtude é ativa. A virtude, irmãos, ela emana, ela é uma consequência da salvação da alma. Ela emana da alma salva. E ela exige uma atividade, uma ação ativa em fazer o bem de forma incondicional, mesmo diante do mal. A virtude opta para fazer o bem a quem está lhe fazendo o mal. Enquanto ele está lhe fazendo o mal, você está fazendo o bem a ele. Glória a Deus! Então o apóstolo diz: você tem fé, mas você precisa desse suplemento alimentar. E Tiago capítulo 4, versículo 14 diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o mal, comete pecado. Gálatas capítulo 6, versículo 9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Em todo tempo está fazendo o mal para você e você fazendo o bem para ele. Ela está falando mal de você e você fazendo bem para ela. Uma vez eu preguei uma mensagem e pedi para os irmãos aplicarem a mensagem. O título da mensagem foi: dê um presente a quem não merece. Acho que os irmãos ficaram com vergonha de mandar presente para mim. Até Salomão, irmãos, na conclusão do livro de Provérbios, ele já havia escrito no capítulo 31, versículo 10, ele lançou uma pergunta: mulher virtuosa, quem a achará? Uma outra tradução diz: feliz quem a encontrar. Eu acho que, eu tenho a impressão que ele não encontrou. E ele teve uma grande experiência. Porque ele casou 700 vezes. 700 vezes ele casou com princesas. Para ele, era princesa branca, princesa preta, princesa morena, princesa loira, amonitas, tá? Lá no livro, no primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 3, no versículo 1, diz que ele casou com as hititas, com as amonitas, apareceu, deu certo para casar, casou 700 vezes. Além de casar 700 vezes, ele teve mais 300 concubinas. Os irmãos que são bons aí de matemática, somam 700 mais 300 dá quanto? 1000 vezes. E ele ainda escreveu: mulher virtuosa, quem a achará? Porém, irmãos, hoje nós temos a palavra. As irmãs têm a palavra. As irmãs têm o Espírito Santo que mora dentro e que produz o fruto do Espírito. Glória a Deus!
Se você está ouvindo essa palavra pela internet e você quer se casar com a mulher virtuosa, venha para a igreja. Porque na igreja você encontra mulheres virtuosas. E até tem uns, né? Uns espertos, que eles ficam para lá, para cá, sapateia para cá, sapateia para lá. Aí quando querem casar, aí vem na igreja: quem saiu dos caminhos do Senhor e agora quer voltar para Jesus? Eu quero voltar. Ele quer voltar porque ele quer achar uma mulher virtuosa. Ele foi para lá, foi para cá, foi para a balada, foi para o samba, foi para o forró. Mas a hora de casar, vou achar uma mulher virtuosa. Não vou falar que está errado, porque é aqui que se encontra mulheres virtuosas. Mas Salomão lançou essa pergunta: mulher virtuosa. Então, a virtude, irmãos, é um suplemento alimentar que deve ser acrescido à nossa fé. E é um suplemento indispensável para que nós possamos crescer em Cristo. Não existe, irmãos, assim uma lista única de virtudes. Ao longo do tempo, porque tanto a teologia como a filosofia, as religiões, elas se dedicaram a apresentar listas de virtudes ao longo dos tempos. Alguns exemplos de virtudes do homem e da mulher são a coragem, a integridade, a determinação, a disciplina, a honestidade, o respeito, a justiça, a lealdade, a tolerância, a paciência, o otimismo, a bondade, o perdão, a alegria, a gratidão, a humildade, a empatia, a compaixão, a amizade, dentre tantas outras. Uma ilustre figura da política norte-americana, Benjamin Franklin, ele tinha uma famosa lista de 13 virtudes que, segundo a história, ele procurou cultivar ao longo da sua vida, que são a temperança, silêncio, ordem, resolução, frugalidade, indústria, sinceridade, justiça, moderação, limpeza, tranquilidade, castidade e humildade. Há um livro muito antigo, irmãos, que vocês podem depois procurar e ler, escrito por um norte-americano, William Bennett, que foi também um homem importante na política norte-americana. Ele escreveu uma obra denominada O Livro das Virtudes, onde ele aborda alguns contos sobre as principais virtudes. A Bíblia apresenta as virtudes, um rol de virtudes, utilizando o título fruto do Espírito. E na doutrina católica apostólica romana é chamada de virtudes do Espírito Santo, que estão em Gálatas capítulo 2, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu me achei também no direito de apresentar uma lista de virtudes, que seriam, segundo o meu sentimento, o desdobramento da virtude que o apóstolo Pedro manda que seja acrescida à fé. Bem entendido, a minha lista não é uma lista total, uma lista
taxativa, é apenas uma lista exemplificativa. Mas eu penso que essas 6 virtudes que eu vou mencionar para os irmãos, elas devem ser procuradas por nós com a mesma diligência, a mesma cuidade daquela senhora do capítulo 15 de Lucas, que possuindo 10 dracmas e perdendo uma dracma, ela acendeu uma candeia, ela varreu a casa, ela procurou aquela moeda atentamente, e ela não parou de procurar até encontrar aquela moeda. Nós precisamos nos apaixonar pelas coisas que nós queremos alcançar, e precisamos estar dispostos a morrer por elas. A minha lista, irmãos, começa com simplicidade. Segundo, gratidão. Terceiro, paciência. Quarto, prudência. Quinto, perseverança. E sexta, pureza. Simplicidade. O que é simplicidade? Simplicidade é aquilo que não é complicado, é aquilo que é naturalmente simples. A simplicidade é a ausência de artifícios, de maquinações, de esperteza, de sagacidade, de bajulação, de extravagância e de excessos, seja ele de ordem material, social ou psicológica, ou até mesmo espiritual, para alcançar algo. A simplicidade é a qualidade de quem é franco, de quem é sincero, de quem é puro, de quem é inocente. Um dos ensinos de Jesus, em Mateus capítulo 10, versículo 16, ele mandou os seus discípulos serem simples como as pombas. Jesus estava dizendo que eles estariam como ovelhas no meio de lobos, mas eles não deveriam se utilizar de ações pecaminosas para enfrentar as dificuldades que surgissem no meio dos lobos. Que eles deveriam ser prudentes, mas eles deveriam agir com a pureza, com a simplicidade das pombas, mesmo estando no meio de lobos. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20, diz: irmãos, deixem de pensar como crianças. Agora, com respeito ao mal ou à malícia, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Olha, meus amados e queridos irmãos, até para elogiar as pessoas, nós não podemos exceder ao que realmente é, senão nós nos tornamos mentirosos. Todas as vezes que um elogio ultrapassa a realidade, ele está ultrapassando os limites da verdade, e é preciso ter muita cautela até nos nossos elogios, para que os nossos elogios eles sejam verdadeiros. E agora é preciso ter cuidado para elogiar alguém, até para não ser processado, porque o elogio excessivo, ele pode ser considerado um assédio. E de acordo com a lei brasileira, o assédio é crime. E além de ser crime, ainda tem que indenizar financeiramente o assediado.
Então tem que tomar muito cuidado até para falar para alguém: o irmão tal, como você é lindo. Tem que tomar cuidado. Ou irmã tal, como você é linda. Tem que tomar muito cuidado, porque pode ser assédio. E é crime. E tem que pagar uma indenização. Então, o elogio, ele é ótimo. Porém, ele tem que ser verdadeiro. E ele não pode ultrapassar a fronteira da realidade. Há um outro ponto que eu quero falar com os irmãos sobre elogiar alguém, que diz respeito à linha de separação que existe entre elogiar e bajular. Que bajular, na linguagem popular, é puxar o saco. Evidentemente, irmãos, o elogio é bom. Não estou assim, agora o pastor não quer que elogie ninguém. Qual o problema? Eu elogio irmã, elogio irmão. Não há nenhum problema. Ainda quarta-feira, acho que foi quarta-feira, eu elogiei o pastor Cardoso. Falou: pastor Cardoso, que gravata bonita, hein? Agora, meus caríssimos irmãos, o outro lado do elogio é a bajulação, que é um elogio que não nasce de uma intenção sincera, nem expressa uma opinião sincera sobre alguém ou sobre o que ele fez. Oh, que mensagem que você pregou. Eu só estou querendo deixar ele feliz, irmãos. Porque eu não gostei da pregação dele. Oh, que palavra! Vou tomar cuidado, irmãos. Eu não vou falar que eu nunca fiz isso, já fiz isso várias vezes. Oh, você pregou uma palavra maravilhosa hoje. Que pregou nada. Que pregação ruim. Mas assim, para deixar o outro feliz e ser assim, politicamente agradável, correto e tal. Oh, que hino, que voz que você tem, Cristiano. Agora eu não vou mais poder falar, né? Agora, meus queridos irmãos, eu descobri que a bajulação, ela funciona como uma droga. E ela vicia tanto o cliente, aquele que recebe o elogio, ou a bajulação, como vicia também o fornecedor. Ao mesmo tempo, como no caso de drogas, porque a bajulação, ela vai perdendo o seu efeito. E daí, uma pequena dose já não resolve mais. Aí, a pessoa já sente necessidade de uma dose maior de bajulação. E vai ficando cada vez mais forte. E corre o risco, irmãos, ambos, tanto o que bajula, como o que é bajulado, corre o risco de ultrapassar o limite que o bom senso tolera. E daí ambos, bajulador e bajulado, estarão queimados para sempre. O melhor é, diante de certas situações, a gente já sacar na hora o Salmo 115, versículo 1.
Não a nós, Senhor, não a nós, não a nós, mas ao teu nome da glória, por teu amor e por tua fidelidade. Agora, meus amados irmãos, tem um caso muito interessante em Atos capítulo 16, que Paulo estava em Filipos e Deus abriu a porta da pregação do evangelho naquele lugar. O poder transformador do evangelho era forte e alcançou uma moça escrava. Ela era escrava 2 vezes, porque era escrava de homens, ela tinha vários donos. Ela era tão valiosa que era uma escrava que tinha os seus senhores. Os irmãos já ouviram falar de animais? Às vezes um cavalo, um boi de uma raça muito importante, um campeão de tantos torneios, que é vendido. Um compra uma cota, outro compra outro compra outro, e esse animal é diluído em cotas. Essa moça era assim. Ela não era só de um senhor, ela tinha vários senhores, porque ela era uma moça que dava muito lucro, porque ela tinha um espírito de adivinhação. E essa moça, Atos capítulo 16, versículo 17, seguia a Paulo e a Lucas gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Era um elogio, era verdade, mas era proferido por um espírito de adivinhação. Uma prática que era proibida por Deus desde o Antigo Testamento. E se Paulo e os demais tivessem admitido que aqueles elogios continuassem, estaria derrubada a barreira entre o que é santo e o que é profano. Então, o apóstolo Paulo não disse: que é isso, moça? Não, nós não merecemos isso. Nós somos simples servos de Deus. Nós não fazemos nada, moça. Quem faz isso tudo é Jesus. Não. O apóstolo Paulo não admitiu esse tipo de elogio. E o texto diz claramente que Paulo ficou indignado. Eu não sei, porque a Bíblia não, pelo menos eu não conheço uma descrição como Paulo ficou indignado, se o nariz dele ficou maior. Eu, quando estou assim, um pouco indignado, ou estou irado, ou estou com raiva, meu nariz cresce um pouco. As pessoas, eu não tenho como esconder que eu estou irado, porque o meu nariz cresce. Eu não sei com Paulo como foi, mas eu sei que ele ficou indignado e disse aquele espírito que falava pela boca daquela moça: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. Nós precisamos saber, quando alguém está nos elogiando: mas é verdade. Não, não precisa ser verdade, não. Nós precisamos pedir discernimento espiritual e ser autêntico, espiritualmente autêntico. Mas eu vou ser preso. Mas os donos dessa moça vão ficar com raiva de mim. Mas não sei quem vai fazer não sei o que faça. Mas não leve elogio para casa. Aqui não é levar desaforo para casa. Aqui é não levar elogio para casa. Toda honra, toda glória, todo elogio e todos os aplausos sejam dados ao Senhor Jesus. Agora, irmãos,
A simplicidade é um caminho para se chegar à humildade. E ao mesmo tempo que a pessoa cultiva a simplicidade, ela se torna uma pessoa mais servidora, mais disponível e ao mesmo tempo uma pessoa não arrogante e nem prepotente. Agora, Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos, se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo Jesus. Agora, a simplicidade e a humildade não tem nada a ver com o status social, econômico, acadêmico de alguém, mas tem a ver com a forma da pessoa ser um servo de Deus, libertando-se da arrogância, da prepotência, do nariz empinado, da pseudo-santidade e de todos os sentimentos facciosos e crescer em Cristo Jesus. Viver de maneira simples, imitar o estilo de vida do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele optou pela simplicidade. Vários textos que agora não dá para apresentar aos irmãos. Nós vamos ver que o Senhor Jesus Cristo, em sua vida, Ele cultivou as coisas simples. Ele valorizou a simplicidade. E Ele é o nosso exemplo. Nós estamos crescendo como Ele. O Espírito Santo está trabalhando para que nós tenhamos o mesmo crescimento que Ele teve. E isso é precioso, irmãos. Ó Senhor Jesus, dentro do propósito do Teu Espírito Santo, eu comuniquei, Senhor, esta palavra aos meus irmãos e irmãs aqui, àqueles que estão conosco pela internet e àqueles que ainda acessarão esta mensagem. Tal qual, Senhor, um enfermo deitado numa mesa cirúrgica, nós estamos disponíveis para que o médico dos médicos venha trabalhar cirurgicamente, removendo, Senhor, toda imperfeição, removendo tudo aquilo, Senhor, que nos impede que nós tenhamos um crescimento perfeito, um crescimento completo, um crescimento em Cristo. Resquício, Senhor, da cultura das nossas famílias, resquício, Senhor, do costume de lugares onde nós fomos criados, educados e vivemos. Mas agora nós renunciamos a tudo isso para viver uma vida piedosamente, com simplicidade na Tua presença. E que isto, Senhor, venha trazer louvor ao Teu nome, edificação ao Teu reino aqui na terra. Nós não queremos voltar para os nossos lares da maneira como nós entramos aqui, mas nós queremos passar para o próximo degrau, porque é o nosso propósito chegar à estatura projetada pelo Pai. É este o nosso propósito. E portanto, voluntariamente, nós nos colocamos nessa mesa cirúrgica, para que possamos, Senhor, ser edificados, limpos pela Tua palavra, transformados pela Tua palavra, para que cheguemos lá. Despede-nos na Tua paz,
guarda-nos, blinda-nos, esconde, Senhor, os nossos corações e as nossas mentes, esconde-nos em Cristo Jesus. Amém. Amém.